O evangelho de hoje é de São João, o capítulo 2, os versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e os expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu os levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa de dedicação da Basílica de São Giovanni Laterano em Roma. Veja que interessante, as igrejas, as paróquias, as matrizes de todos os lugares no mundo inteiro, existe um rito de dedicação. É ungido o altar, é ungido as paredes, é feito a aspersão com água, é um rito bastante significativo. E este rito no templo, no construído de pedra, ele é muito significativo porque quando a gente vai fazer o rito, primeiro é feito às pessoas. Por exemplo, quando vai aspergir com água benta as paredes, primeiro asperge as pessoas. Quando vai incensar as paredes, primeiro incensa as pessoas. Quando vai ungir as paredes, primeiro já se ungiu os que estão participando e assim o segue. Significa o seguinte: o templo construído, a casa, ela na verdade é a casa que abriga a casa verdadeira, pois a casa verdadeira somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Por isso esse templo deve ser amado, cuidado, respeitado, pois é onde Deus de fato habita. O Senhor, o ressuscitado, escolheu o nosso interior para a sua morada, para a sua habitação e para a sua permanência no anúncio do Evangelho. Portanto, o coração humano é o lugar da missão, do anúncio e da vida nova. Por isso, então, hoje, ao celebrarmos a dedicação da igreja, nós celebramos a dedicação daqueles que vivem a fé. O templo em Jerusalém foi construído como lugar da habitação de Deus e então tornou-se um lugar de exploração econômica, política, religiosa e social. Tornou-se um templo de massacre das pessoas e Jesus, então, hoje apresenta Ele o templo verdadeiro, Ele como a morada de Deus, Ele que de fato começará o novo templo espalhado pelo mundo inteiro. Por isso hoje, quando a gente vai a Israel, a Terra Santa, nós participamos, vemos como é que tudo lá funciona, mas na verdade o templo verdadeiro não é mais numa região localizada, ele é aonde está aquele que recebeu o batismo. Por isso eu e você somos o templo, a morada de Deus. A gente chama assim a Shekinah de Deus, que significa a casa de Deus, aonde Ele habita. Por isso, ao celebrarmos a dedicação de uma igreja, nós celebramos a festa da igreja verdadeira que somos nós.
Sejamos então, a partir desta festa, pessoas que ama, que constrói, que seja de misericórdia, que reconhece o seu e o limite do outro para a construção do reino de Deus. Por isso, então, é um apelo profundo: amar, construir e fazer com que o reino de Deus possa acontecer com todos aqueles que a gente se encontra. Por isso, então, nesse dia, renovemos o nosso compromisso de amor, de comunhão com a igreja, com a casa do Senhor, que somos nós. A igreja, presente no mundo inteiro, tem como missão testemunhar com alegria o Evangelho. Por isso, então, que o Senhor nos ajude a viver bem. E veja que toda esta fala, toda essa pregação de Jesus, os discípulos compreendem, depois da sua ressurreição, que Ele é o templo verdadeiro, que Ele é quem nós devemos seguir. Deus te abençoe, Deus te guarde, muita paz para você.